É isso que eu ia te perguntar. Quem falou ali do polarizado? É que assim, não é que não possa, não tem problema nenhum se eu utilizar o polarizado para 5, né? Mas foi que nós entramos na discussão semana passada. 3 vezes da semana, para o iniciante, para que seja polarizado, a distribuição dos volumes fica muito agressiva para esse iniciante. Então ele é contraindicado nessa situação, tá? Não porque é polarizado. E aí, 4 vezes na semana, a gente já consegue fazer um ajuste de menor distribuição de volume para cada sessão, que aí já fica aceitável. Mas entenda que também não é qualquer iniciante que se caracteriza como iniciante que vai conseguir fazer esse tipo de planilha, por conta do limitador de volume em cada sessão. Ale, para escrever essa planilha que você vai mostrar aí, essas 3 semanas, esses 3 modelos, o cara não conseguiu fazer. E aí? E aí que você planejou um polarizado e provavelmente ele não conseguiu fazer um polarizado. Aí se encaixou no piramidal. Tem problema? Não, não tem nenhum problema. Mas aí o que você vai aprendendo com isso? Indivíduos com esse perfil não se encaixam muito bem no polarizado em função do volume excessivo para cada sessão. Essa é a lição que a gente tem. Tá? E eu fui aprendendo isso também na prática. Via lá os modelos, caraca, modelo novo, vou aplicar no pessoal. Ah, não deu muito certo, o pessoal regurgitou o volume porque o volume ficou muito alto para aquela distribuição daquela semana para aquela sessão. É sobre isso, tá? É sobre isso. Então, um ponto interessante que vale a pena repetir da última terça-feira é o seguinte: o Otto até levantou aqui a questão sobre treino polarizado na sessão. E aí, assim, só para deixar claro, não existe na literatura sessão polarizada. Não existe. O que existe quando a gente fala treinamento polarizado, a gente está falando da distribuição do treinamento, das intensidades do treinamento ao longo da sessão, que também a gente chama de, ao longo da sessão não, ao longo da semana, que também a gente chama de microciclo. Ou alguns artigos mais recentes estão chamando de microperiodização. O contexto é o mesmo, mas o pessoal muda o nome. Então, na sessão, não quer dizer que é polarizado. Aí eu vou levantar aqui um caso, um exemplo, só para ficar claro. Vou até botar aqui no chat, tá aqui. Então vamos lá, a sessão. Só para a conta ficar redonda, o cara vai correr 10K, sendo que ele vai correr 8K em Z2, mais 2K em Z4. Tá? Ale, isso aqui é uma sessão, é um treino polarizado? Não. Essa sessão aqui é um treino contínuo progressivo. Ah, mas ali tem 80-20, né? Isso não caracteriza o polarizado? Não nessa situação de sessão. Polarizado, como eu falei, é caracterizado somente na distribuição da intensidade de treinamento ao longo da semana. Não é nem ao longo do mês, ao longo da semana. Então não é caracterizado como polarizado. Tá bom? Se for nessa característica, é um contínuo progressivo. Se for numa característica de 2K, dá uma olhada no chat aí, ó, a Z4 mais 8K a Z2. Isso é um treino contínuo regressivo. Ali, para ser contínuo progressivo e regressivo, eu não tenho que subir ou diminuir a mesma distância com relação. Não, não precisa. A explicação do tipo de treino é que aumenta a velocidade, diminui a velocidade. Agora, quanto tempo ele fica com velocidade maior e depois quanto aumenta? Isso a literatura não descreve, não especifica, não restringe.
é em função ao comportamento da curva de aumento ali da intensidade, não sobre o tempo que fica em cada uma delas. É claro que a gente sabe que vai ficar menos tempo na maior velocidade. Isso metabolicamente é uma explicação que já está bem clara aí, até mesmo pelo comportamento das vias. Então, dito isso, né, abordando o que a gente viu lá, ponto crítico da semana passada, vamos focar aqui agora no polarizado para 4 vezes na semana para esse perfil iniciante. Então, nesse perfil aqui, eu coloquei um volume de iniciante, que seria 20 quilômetros semanais. Então, para esse cara, ficou ali 4 treinos mais um longão, ou seja, 4 treinos, sendo que um seria o longo, né? São 4 treinos na semana. Então, 80% em baixa intensidade, 20% em alta intensidade. Então, nesse caso aqui, vamos entrar na lógica, seriam 16 quilômetros, correndo intensidade mais baixa, e 4 quilômetros intensidade mais alta. Tem 2 modelos de polarizado aqui. 2 modelos. Tem o modelo 1 e o modelo 2, opção 1 e opção 2. Então, no modelo 1, eu estou olhando aqui para o lado porque eu estou na outra tela, tá bom? Acho que vocês já perceberam. No modelo 1, está distribuído entre 16 quilômetros para as zonas E1 e Z2 e 4 quilômetros para as zonas E4 e Z5. Ou seja, é o famoso realmente 80-20 aqui. Os dois extremos, né? Por isso são o apelido ou nome polarizado. No modelo 2, a opção 2, ele já tem uma distribuição mais amena. Então ele tem roda 16K entre Z1 e Z2, roda ali 1K para Z3 e 3K para Z4 e Z5. Essa distribuição aqui da opção 2 fica 80, 5 e 15. É um outro modelo de polarizado, pouco utilizado, porque tem que ficar fazendo fração ali em Z3, então é melhor colocar esse 5% no Z4. O pessoal gosta muito de fazer isso. Ale, tem melhor aplicação de um de outro? Sugestão. Eu estou fazendo um treino piramidal. Aí eu quero mudar na outra semana para uma distribuição, né, polarizada. Minha sugestão para você, para o cara sair 100% do piramidal e 100% para um polarizado, nunca fez um polarizado e já ir na situação do 80-20, eu faria essa opção 2 e depois focaria ali na opção 1. Tá? Seria um seria um tipo de preparo para o 80-20. Esse 80, 5 e 15. Então é uma sugestão que você pode ou não aplicar. Isso depende muito do contexto do teu atleta. Aonde eu faria essa progressão metodológica? Para o cara que nunca fez polarizado. Aí eu faria isso, tá? Então isso ajuda bastante o cara a ter menor sobrecarga na semana. Então isso é uma coisa que eu não vi ainda livro abordar dessa forma. Por quê? Isso é muito das anotações do que o treinador vê ali na beira do treino, né? Vê na beira da pista, vê ali na beira da rua, vê no dia a dia planilhando. E aí, como ele enxerga isso? Ele prescreve o treino, analisa a resposta do treinamento. E eu vou te explicar o que eu entendo como resposta do treinamento. Feedback do treino é quando você pergunta para o aluno, e aí, como é que foi? Forte, pesado, leve? E ele faz aquela associação com a percepção de esforço. Tá tudo bem? Isso realmente é o feedback. O feedback é o que ele está falando para você. A resposta de treinamento é o que foi planejado versus o que foi realizado. E aí você leva em consideração o feedback do cara. Foi planejado um tipo de treino, o cara treinou. O treino proposto foi um, realizado foi outro, bem abaixo, o pacer mais abaixo, a distância caiu, e o cara reclama que, pô, tava pesado. Opa, esse treino tem 2 possibilidades de interpretar isso. Primeira, o cara não estava num estado de prontidão adequado para aquele treino. Pode ter uma noite ruim, estressado, mal alimentado, N coisas. Tem que investigar.
Segundo, eu realmente errei na mão. Então, lá no framework, para identificar o contexto do cara, isso eu explico bem lá no curso Treinador Elite, eu errei na mão, deixei passar alguma informação, e aí eu coloquei uma sobrecarga demasiadamente alta para esse cara se adaptar e responder no treino. Foi isso que aconteceu. Então a gente chega nessa conclusão, né, a partir dessas hipóteses. Bom, e agora eu quero mostrar para vocês o que eu faria, né? De novo, o que eu faria a partir do conhecimento que eu tenho, da manipulação de treinamento que eu já tive, que já fiz, que faço, o que eu faria se fosse trabalhar com polarizado nessa situação de 4 vezes na semana, tá? Ah, eu faço dessa forma, tá errado? Não é isso que eu tô falando. Eu vou dizer aqui o que eu faria. Só para entender, deixa um joinha aqui nos comentários, só para eu perceber que tá todo mundo alinhado comigo. E eu vou pedir para vocês abrirem a câmera, porque eu tô aqui na outra telinha. Pode abrir a câmera que eu vou ver vocês aí. Só fecha o microfone aí. Deixa a câmera aberta aí, que eu deixei nessa composição justamente para poder estar olhando para vocês e estar olhando para outra tela ali, para ver a interação real ali. O Douglas já comeu metade da unha de mamão. Ah, não acredito que o Carlos está correndo na esteira. Não, ele começou a correr agora, tá pagando uma de. Afirmou aqui, professor. É. Então vamos lá. Tô na correria aqui, professor, fechando tudo ainda aqui, academia, resolvendo os pepinos, indo pra casa. Ah, isso aí, brother. Cara, essa é a vida de todo empreendedor. E professor de educação física, a vida não é fácil, não. Acorda cedo e dorme tarde. E trabalha muito. Eu deixei isso aqui tudo numa tela, cara. Tudo numa tela. Depois eu vou subir lá no Instagram. E depois eu vou compartilhar lá no grupo também o link da aula para vocês verem e reverem quantas vezes quiser. Vai ficar livre, a aula vai ficar liberada uma semana lá no YouTube. São 3 sessões, 3 sessões não, 3 semanas, né? São 3 semanas, cada uma das semanas polarizado, para 4 sessões por semana, volume de 20 quilômetros, todas as 3 semanas, e são 3 modelos de sessões diferentes. E aí eu vou explicar cada uma delas, tá? Vamos lá. Vou aqui no exemplo 1, tá? Então, só para repetir, para ficar claro, aqui eu tenho 3 modelos de semanas de treino, todos eles polarizados, na distribuição 80-20, tá? 80-20 mesmo, e a frequência de 4 vezes na semana, para um cara que é iniciante. E vai correr uma prova de 5 quilômetros, e o volume semanal dele é de 20. Vamos lá. Rapaz, estou vendo aqui que na configuração devo ter trocado alguma coisa aqui. Vamos lá, no exemplo 1 aqui, ó. Aonde está terça-feira seria a segunda, tá? Eu só devo ter trocado ali, né? Então eu sempre começo a semana fazendo um teste de performance. Ali, eu posso fazer o teste de performance no final da semana? Pode, também não tem problema. Né? Porque na segunda semana ele fica cíclico. Eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, esse time trial, que é o teste contra o relógio de 3 quilômetros, eu faria ele aqui na segunda-feira. Esse treino é um treino característico do Z4 e Z5, é um teste treino. Então, 3 quilômetros aqui seria correspondente aí a 15%. Né? 15%. Aí falta mais 1 quilômetro ainda, que corresponde a 5% para fechar os 4 quilômetros em Z4 e Z5. Então, beleza. Então, terça, na verdade, esse de terça entra na segunda. Aí vem esse de segunda, que entraria na terça. Um treino longo, tá? Pode ser aqui na terça ou pode ser aqui no sábado. No sábado é uma característica maior a gente fazer todos os longos no sábado ou no domingo por conta de mais tempo.
Só que é quando é aqueles longos, né? Longo de 8 km, mas é um longo para a prova. Essa é uma outra discussão que eu vou trazer aqui num outro momento, né? O treino longo, né? O que é realmente um treino longo? Então, tem algumas abordagens bem interessantes que é importante você, como treinador, dominar para não deixar que o senso comum domine você. E você tem um posicionamento do que é treino longo e do que não é treino longo. O que é diferente do que você vai colocar na planilha. Porque eu posso seguir uma estratégia de progressão até chegar no treino longo. Então, não tem problema nenhum você fazer isso na planilha, mas tem que ficar claro o que caracteriza realmente um treino longo e o que não caracteriza um treino longo. Segundo o Jack Bauer, que é uma das pessoas que desenhou muito essa proposta metodológica, é um norte-americano, um treinador de maratonas, tem uma experiência vasta, principalmente em campeonatos universitários. O treino longo é quando ele tem uma distância igual ou superior à distância da prova. Igual ou superior. Aí você vai perceber que para maratona geralmente não faz o longo, né? O treino longo da maratona não chega a ser um longo característico do conceito, ele tem uma distância menor. E tá tudo bem, tá? Então, beleza. Caracteriza esses dois treinos aqui, que estão invertidos a ordem. Aí depois, um treino contínuo progressivo. Né? Como é que funcionaria esse contínuo progressivo? Eu tenho aqui, ó, 3 quilômetros em Z2 mais 1 quilômetro em Z4. É um contínuo progressivo. E, por último, ali, um treino de 5 quilômetros em Z2. Então, essa seria uma semana no polarizado para 4 vezes, para uma frequência de 4 vezes na semana, para o atleta iniciante. Tem ali 20 quilômetros de rodagem ao longo da semana. O exemplo 2, tem aqui, ele não tem um time trial nesse exemplo 2. Seria o primeiro treino da semana rodar, né, uma distância de 5 quilômetros em Z2. Aí depois eu tenho 2 treinos intervalados, um treino intervalado e um treino contínuo progressivo. Esse treino intervalado seria 6 quilômetros no total, só que ele é dividido em 3 quilômetros em Z4 e 3 quilômetros em Z1. Dividido de que forma? São 6 tiros de 500 no estímulo para Z4 e Z5. Ali, ele vai correr em Z4 ou Z5. Você pode escrever Z4 ou Z5. Então, só para caracterizar a distribuição aqui do polarizado. Tem que ser Z4 e Z5. Z4 para um objetivo, Z5 para outro objetivo. Que não é o contexto aqui agora também. E mais 500 metros em Z1. Recuperação. Beleza, então aqui mais um volume de treino. 6 quilômetros aqui, somando 3 para Z4 e Z5 e 3 para Z1. Na quinta-feira, um contínuo progressivo. Aí eu estou repetindo esse mesmo contínuo progressivo aqui. Ó. 3 quilômetros em Z2 e 1 quilômetro em Z4. E no sábado, um treino de 5K também em Z2. Então, esse seria o exemplo 2. O que mudou ali? Saiu o time trial e entrou intervalado. Né? O teste contra relógio entrou intervalado. E saiu também o longão e ficaram 2 treinos de 5. Né? Exemplo 3. Aí continua lá o time trial, né, que é o teste contra relógio, agora que é na segunda aqui certinho. Aí depois, na terça, um treino de Z2, de 6 quilômetros. Na quinta, de novo um contínuo progressivo, só que esse com uma característica ali de 2 e 2. E aí o que teria aqui de ponto? Passou aqui 1 quilômetro, né? 1 quilômetro. Então eu estaria aqui, ó. Colocaria 3 quilômetros aqui e 1 quilômetro aqui no Z4, para fechar os 4 quilômetros ali em Z4 e Z5. E embaixo um outro treino de 5 quilômetros. Então eu faria só esse ajuste aqui. Deve ter passado ali na digitação e o sistema não percebeu isso no sistema.
Então, percebe que os treinos, eles se repetem. Por quê? A frequência é limitada 4 vezes e é o mesmo perfil. Então, você teria aqui mais opções de treino. Mas a prioridade aqui foi encaixar treinos para que ficasse dentro da proposta do conceito polarizado na semana. Para esse objetivo que a gente estava trabalhando ali, os 80-20. Então, dessa forma, eu tenho 3 semanas diferentes, mas todas elas com a DIT polarizada. Ale, qual dessas você colocaria no período de base? É a primeira pergunta. Período de base, eu posso usar tanto o exemplo 1 como o exemplo 3. Período específico, o exemplo 2. Agora, deixa eu explicar isso de base específico, porque foge um pouco do conceito da periodização tradicional. A periodização tradicional fala o seguinte: a gente tem um período preparatório, e dentro do período preparatório a gente tem o período geral, preparação geral, que a gente chama de base na corrida, e o período de preparação especial, que a gente está chamando aqui de específico. Aí a gente tem o período pré-competitivo e o período competitivo e a transição. Então a gente tem 5 elementos. Só que, focado para a nossa realidade, aonde nós temos que fazer macrociclos de meeting, ou seja, macrociclos menores, então a gente está falando de macrociclos de 3 meses, não dá para encaixar todos esses elementos. Então, eu particularmente trabalho dessa forma. Preparação geral chamo de base, preparação específica ou especial eu chamo de período específico, né? Período de base, período específico. Pré-competitivo e competitivo é uma coisa só. Eu também chamo de específico ou competitivo. Por que uma coisa só? Porque o conceito da base da periodização foi feito para esportes que tinham períodos longos de competição. Então o cara entrava ali um mês pré-competitivo, depois a competição durava ali algumas semanas. Só que no nosso caso não, o cara vai lá e compete no dia. Então ali aquele mês ali da prova seria um mês competitivo. Então ali já engloba pré-competitivo e competitivo. E a transição seria pós-prova, seria o período de recuperação, que não encaixa nesses 3 meses. Fica ali na transição entre uma planilha e outra. Tá? Entre uma planilha e outra. Então eu trabalho dessa forma por quê? Encaixa melhor no calendário, encaixa melhor na necessidade dos atletas, e nem sempre tem transição, porque às vezes ele sai de um período de uma prova e ele já cai direto em outra. Né? Por quê? O período é muito curto dos macrociclos, são 3 em 3 meses. Então, possibilita fazer isso dependendo do tipo de prova e dependendo do estresse que ele teve naquele período de preparação ali, daquele macrociclo. Então, eu trabalho muito dessa forma para facilitar justamente a entrega das planilhas e para manter o nosso aluno correndo. E aí vem um detalhe, que pouca gente na preparação fala isso. Todo mundo aqui é treinador de corrida ou quer começar a trabalhar com corrida? Deixa um sim aqui nos comentários aí, só para eu entender que vocês estão alinhados aqui comigo. Tá, legal. É mais fácil dar o joinha que eu vi ali nos comentários, nas carinhas. Sem problema. O que acontece? Quando a gente estuda a base da periodização, todo o conceito da periodização não foi focado para o esporte recreacional, do esporte que a gente está vivendo hoje, do esporte que a gente trabalha hoje. Foi focado no esporte competitivo. Então, tem um direcionamento totalmente diferente. Cara, eu conheço, além dos meus livros, um outro livro que tem um direcionamento, outros 2 livros que tem um direcionamento. E é muito do Charles, né? Que tem um direcionamento para o esporte não alto rendimento, que tem uma direção. E isso é extremamente difícil. Por quê? Porque são poucos os autores pesquisadores, que são treinadores, que põem em xeque a forma como eles trabalham, a forma como nós trabalhamos. E isso é de extrema importância para esse cenário, para ajudar e orientar outros profissionais que estão começando, assim como nós já começamos e nos espelhamos entre outros profissionais. Só que adaptar a estrutura de base do treinamento, a periodização,
focada no alto rendimento para o não alto rendimento, ou para o esporte recreacional, requer não só um pensamento crítico, mas requer uma prática aplicada nessa situação, nesse contexto muito grande. Por quê? Eu falo isso, alguns treinadores de alto rendimento ficam com raiva de mim. Mas eu espero que vocês me entendam. Treinar um cara e ter resultado com esse cara que não é atleta de alto rendimento, que não vive para o esporte, é muito mais difícil do que treinar um cara que vive para o esporte. Imagina um cara que acorda cedo, treina, come mal, trabalha o dia inteiro, vai para casa, dorme mal e ainda volta, tem que performar e melhorar, ter índice de performance. É diferente do cara que come, dorme, treina, come, dorme, treina, come, dorme, treina. Então, você consegue projetar curvas de performance mais previsíveis do que com os atletas da vida real. Então, na minha concepção, na minha experiência, né, e a minha opinião, treinar quem não é atleta e performar com ele é muito mais difícil. É diferente de mandar qualquer planilha e esperar que ele tenha resposta. É diferente. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje o foco é sempre um bate-papo bem rápido, né? Uma pílulazinha, uma microaula que você já possa entender e aplicar. E aí depois dá o feedback lá no grupo, né, se a aula foi legal, se não foi legal, porque o que eu estou aplicando aqui é uma estratégia de didática muito focada em pontos específicos para que cada vez você possa aprender uma única coisa, focar numa única coisa, e entender aquela única coisa, porque amanhã isso já está bem claro para você. Isso tudo aqui faz parte do novo curso que vai ser lançado semana que vem, o curso Treinador Elite. Então, se você está lá no grupo, fica ligado que em breve eu vou falar mais sobre esse curso, que tem uma abordagem totalmente diferente. Pô, obrigado, Anderson. Eu fico muito feliz, cara, de ouvir isso. Que você está buscando ser excelência, né? E vai ser, cara, com certeza, vai ser. E foca também em escutar e ouvir outros treinadores, outros professores, porque o que torna a gente maior é mais informação de mais pessoas. A gente não pode cair no conto que, cara, tá bom, já sei, não preciso ouvir mais pessoas. Quanto mais pessoas você ouvir, quanto mais pessoas você tiver influência, a sua base vai ser muito mais rica, rica, rica. E é o que eu falo. Ninguém fica bom fazendo um curso só na vida e lendo um livro só. Então, cara, foco, caminho, busca aí que você vai conseguir. Daqui a pouco a gente vai começar a trocar ideia aí bem sofisticada sobre método de treino, curva de performance, estratégia para performar. Né? Quem sabe um dia aqui eu vou falar da estratégia que eu utilizei com uma atleta que a gente fez 3 maratonas de intervalo de 60 dias. E o cara bateu RP em 2. Então, é recreacional, não é atleta de alto rendimento, mas pensa, enquanto muita gente fica falando que, pô, escolhe fazer 2 maratonas por ano, a gente fez 2 maratonas em 60 dias. Então, quando você prepara o organismo, ele tende a responder, mas tem que ser uma preparação consciente. Galera, prazerzão, o foco é não passar muito das 9h15, né? Sei que todo mundo tem compromisso, o pessoal chega cansado, e terça-feira que vem eu quero fazer mais uma aula, sempre que puder eu vou estar vindo aqui, porque é um prazerzão estar ajudando vocês, é um prazer falar de treinamento de corrida. Quem não gosta de ficar falando de treinamento de corrida, tá? Então, galera, tchau, até a próxima terça, a gente vai se falando. Quem tiver uma ideia legal de um assunto, deixa lá no grupo, tá bom? Vai ser muito bem-vindo. Tchau, tchau, galera, até a próxima.